Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa mais uma edição do Ceará em Pauta aqui pela nossa Sertão TV. E na edição de hoje, um convidado especial, já integrante aqui da casa há um certo tempo, comenta os principais assuntos políticos do momento na nossa Rádio Campo Maior AM 840, que integra o grupo Sistema Maior de Comunicação. Mas dessa vez, eu convidei ele para participar do Ceará em Pauta aqui da nossa Sertão TV e vamos falar um pouquinho de política e os principais acontecimentos nacionais. Estou falando dele, Cláudio Teran. Vamos dividir tela de forma virtual, ao vivo, aqui conosco. Teran, primeiro um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem, um prazer também para mim. É uma estreia na Sertão TV, do Ceará em Pauta. Satisfação de falar para Quixeramobim e para todo o Sertão Central cearense. Bom, Cláudio Teran, para quem não conhece, blogueiro, gestor empresarial, radialista, jornalista, possuidor de dupla estadualidade, gaúcho e cearense. E para completar, fã dos Beatles, né, Teran? Muito, colecionador. Meu irmão, prazer imenso contar com você aqui. Bom, eu separei aqui algumas manchetes e eu queria ir comentando elas no decorrer aqui da nossa participação. E eu queria começar pela mais recente, porque essa semana foi um verdadeiro rebuliço nos bastidores da política e a nível nacional, essa decisão pró-Lula. E aí, com condenações anuladas, o Lula muda o cenário político para 2022, Teran, a sua opinião. Passados aí mais de 2 anos da eleição de 2018, pouco ou nada mudou no cenário nacional. O que é que você me diz, Teran? Olha, pelo aspecto político, viu, Fabiano, há uma euforia muito grande, até compreensível, dos petistas, principalmente os mais apaixonados, né? Porque o ex-presidente, ele desperta paixões, né? Então, o que é bom, mas é principalmente ruim, né? Isso é ruim porque ninguém deveria se apaixonar por políticos, né? Políticos deveriam existir, devem existir para que a gente cobre deles. Mas o Lula é um político de muito carisma e tem um recall, né? Uma história e um legado, porque ele é o mais popular de todos os ex-presidentes, né, que passaram pela presidência do Brasil. Então, é compreensível por esse lado. Mas, do ponto de vista político, todo o cenário é incerto, porque o que o tempo vai se encarregar de mostrar é se a possibilidade de uma candidatura do Lula... Veja que eu já estou pulando, passando em frente em relação à anulação das condenações e as consequências jurídicas disso. Falando do ponto de vista político, a gente não sabe se o Lula, de volta à possibilidade de ser protagonista, se ele vai ser mesmo, porque tem uma questão que eu acho que é básica nessa história. Até que ponto a presença do Lula não ajuda a retroalimentar o discurso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi eleito com um discurso antipetista e antipolítica, e prometendo coisas que os 2 anos de governo já se encarregaram de mostrar que ele não fez, nem vai fazer, nem tinha intenção de fazer. O Bolsonaro foi um grande farsante que se beneficiou do sentimento antipetista de uma grande parcela da população brasileira. Esse presidente, ele, acostumado com aquele mundo muito pequeno, ele não conseguiu governar até hoje para o Brasil. Ele continua governando para o mesmo grupo e continua apostando num sentimento antipetista. E aí vem a grande dúvida: será que isso vai vicejar? Será que o Lula, como candidato, o Lula de volta à arena política, será que ele não contribuiria para causar o efeito contrário? Ou seja, dar corda no conservadorismo brasileiro, aquela história do PT, comunista, nossa bandeira jamais será vermelha, aquele sentimento antipetista. Então, eu acho que não se pode colocar o carro à frente dos bois, tem que esperar para ver o que vai acontecer, quais desdobramentos políticos nós teremos em relação à formação de alianças para o ano que vem. Mas há de se considerar que essa volta do Lula ao cenário de candidato, de possível candidato, na verdade é a intenção dele ser candidato, caso daqui para lá surja alguma decisão em relação a esses processos. Eu me refiro ao seguinte: há com que os bolsonaristas se preocuparem com essa decisão, Teran, de todo modo? Tem que se preocupar por uma razão, né? O Bolsonaro foi muito beneficiado pelo sentimento antipetista que funcionou com uma parte da sociedade que queria tirar o PT. Sim, e eles continuam alimentando, né? Com essa decisão, inclusive, que saiu agora.
Pois é, mas continua, mas você observa o seguinte, hoje tem uma coisa, o desgaste do Bolsonaro que é gigantesco. O Bolsonaro ele perdeu eleitores, o eleitor moderado, aquele eleitor conservador ali que está na centro-direita, o Bolsonaro perde esses eleitores aí dia após dia. Na medida em que as pessoas enxergam que ele é um despreparado, é uma pessoa desqualificada, é uma pessoa que inclusive vive num equilíbrio, né, num fio de navalha entre a demência e a delinquência, porque o Bolsonaro é uma dessas coisas, né? Se ele não é um demente, ele é um delinquente. Se ele não é um delinquente, é um demente. Mas isso está claro pelos atos que ele comete. Basta que você chama... Eu não sou psicólogo, né? Mas a psicologia define isso com muita clareza. A partir daí, o Lula também tem um recall, e ele fez um esforço político muito grande e construiu uma história. Se você voltar no tempo, Fabiano, você vai lembrar que havia um medo do Lula ser candidato a presidente e vencer as eleições. Ele perdeu as eleições em 89 por conta desse medo de uma parte da sociedade que preferiu dar a presidência ao Collor. O tempo passou, o Lula tentou 2 vezes e também foi derrotado, e na 4ª tentativa que ele fez, ele mudou completamente de discurso, ele virou um social-democrata, venceu, e foi um período de muito equilíbrio nas relações sociais do Brasil, muito equilíbrio. O Lula tem um tremendo capital político para mostrar, mas também tem uma coisa, o erro que ele cometeu de não saber sair da política. O Lula não tem planos de sair da política, o Lula não tem planos de ficar nem como conselheiro do partido. E esse desgaste que ele tem hoje não está eliminado com o fim das condenações. Eu penso que, apesar do fim das condenações, da euforia dos que gostam do Lula, mas tem que levar em conta que o desgaste que ele tem e carrega nas costas, ele continua vivo. E esse desgaste retroalimenta o bolsonarismo e esse extremismo que nós temos ligado ao presidente da República atual. Será que é possível a gente encontrar uma parte do eleitorado que, por decepção do Bolsonaro, acabe virando totalmente o pensamento pró-Lula? Será que é possível a gente visualizar isso daqui a pouco mais de um ano na campanha? Olha, eu não duvido que isso aconteça na medida em que, se o Lula for candidato, isso pode acontecer, porque o brasileiro é acostumado a votar com fígado. Você vê que na eleição de 89, nós tínhamos o Collor contra o Lula. E as pessoas diziam assim, não, o Lula é comunista. Eu lembro que eu ouvia isso em 89, nunca imaginei que eu voltaria a ouvir isso em 2021, né? Não, o Lula é comunista, o Collor dizia, o Lula vai confiscar a poupança, e ele que confiscou, né? Bom, então, apostou-se naquela época em ludibriar a população, e o Collor foi beneficiado por isso. O único presidente que foi eleito no Brasil pela condição técnica que ele tinha, pelo preparo, foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Que inclusive, por acaso, também foi eleito e reeleito em primeiro turno, né? Ou seja, e foi o único caso que tivemos de um presidente realmente preparado para administrar o país, né? Com conhecimento técnico e com liderança para administrar o nosso país. Não duvido nada que o eleitor, ou que uma boa parcela do eleitorado que continua votando pela emoção e com o fígado, chegue em 2022, na hipótese de o Lula ser candidato, e devolver o tronco ao Bolsonaro. Ele diz, não, vamos votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Não duvido nada que isso ocorra, mas tenho dúvidas, sérias dúvidas, se o ex-presidente vai ser realmente candidato. Só com relação ainda a essa questão eleitoral, sinceramente, a preço de hoje, quem é que, na sua visão, entraria mesmo nesse páreo, o Teran? E eu queria também uma opinião sua em relação ao PSDB. Ele entra onde nessa parada? E com quem? Pois é, o PSDB, você vê a dificuldade que está enfrentando, porque o candidato natural é o João Dória, né, que é o candidato de São Paulo, porque quem manda no PSDB é São Paulo. Mas olha como está a situação dentro do partido. Tem a ala do Aécio Neves, que ainda tem força no PSDB, tem outros tucanos, como esse grupo difuso, que tem aí o Luciano Huck, tem o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que faz uma gestão claudicante lá no Rio Grande do Sul, mas ainda assim está com o nome colocado nessa arena. Isso, você vê que são dissidências partidárias, porque todos os partidos têm problema. Você vê que no PT,
O PT talvez seja o partido que mais debate política. No entanto, é Lula, né? Tudo é Lula. Você vê que a reação das lideranças petistas ontem, ela foi assim, muitos deles foram assim de uma euforia quase infantil, né? Como se o Lula também não tivesse um passivo que vai ser cobrado dele numa disputa, ou seja, mas porque as pessoas ainda têm aquela imagem do Lula que deu certo, né, do Lula vitorioso, do Lula que foi o cara, do Lula que deu um monte de indicadores positivos para o Brasil, como se o tempo pudesse se repetir, ou seja, nós temos hoje inflação, nós temos pandemia, nós temos descontrole de tudo no Brasil, não vai ser fácil, mas a centro-direita hoje é quem mais perde com a possibilidade de volta do Lula na arena política, porque havia algum esforço para tentar construir uma candidatura de centro-direita, uma candidatura, vamos dizer assim, na minha ótica, o que se tenta construir no Brasil, toda a dificuldade política que tem, é de surgir um Joe Biden brasileiro para derrotar o Bolsonaro e acabar com esse extremismo que a gente está vivendo, né? Até porque esse extremismo... Mas Serrano, nem a direita ainda se entende. Ou, na sua opinião, né, e a própria esquerda e centro-esquerda, como é que você imagina esse cenário nessa bagunça toda que hoje a gente está vendo? Vamos colocar no jogo aí o Democratas, vamos colocar no jogo aí o próprio Ciro Gomes, inclusive eu quero a opinião sua em relação à declaração dele recente, mais uma vez atacando o Partido dos Trabalhadores, enfim, e o Lula em específico. Coloque aí na parada o João Dória e essa ala do PSDB que você acabou de citar, o próprio Partido dos Trabalhadores e o Jair Bolsonaro, né? Como é que fica esse desenho aí, essa dança de cadeiras? Pois é, você vê que é muito complicado, né? Porque, tipo assim, são as mesmas velhas novidades, né? Vamos dizer, desses aí, a novidade, assim, entre aspas, seria o João Dória, né? Seria o João Dória. Mas o João Dória é muito habilidoso e muito astuto, né? Muito astuto. Mas, hoje em dia, o Ciro Gomes, por exemplo, o Ciro Gomes ele tentou 3 vezes com o mesmo discurso. Hoje até escutei uma entrevista assim nesses últimos dias, tenho escutado, tenho lido também, ele falando, e ele me parece que tem a consciência de que é preciso um pouco mais de moderação para tentar conquistar um eleitorado muito difuso que está ali no meio, sem saber o que faça. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi, eu sou a Milene Dott e eu estou na Sertão TV. Leve a mais nova TV para sua casa e desfrute de um conteúdo que é feito para você. Sertão TV, feita para você. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. A Unopar de Quixadá traz uma super novidade para você. São os cursos do Núcleo de Saúde. Para você que sempre sonhou em cursar enfermagem, farmácia, fisioterapia ou nutrição, chegou a hora de realizar seu sonho. Mensalidades acessíveis, laboratórios especializados e equipados, e toda a experiência de quem está no mercado há mais de 45 anos. Então não perca tempo, estamos com inscrições abertas e vagas limitadas. Unopar, para você virar o jogo. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se.
Ele vai fechado, apostar naquele que vai olhar para um lado, olhar para o outro. Não, isso aqui está muito extremo, vamos pelo meio. Então seria o Ciro? Ele vai tentar captar esse sentimento, é isso? Não, talvez, mas veja bem, nós já vimos eleições em que o eleitor escolheu o menos ruim. São muitas essas situações. Até porque nós estamos aqui fazendo uma análise técnica da situação, mas o nosso papel, né, o meu papel principalmente como comentarista, é tentar compreender o que a sociedade pode fazer diante do que está sendo oferecido para ela. Nós temos, por exemplo, aqui no Ceará, o Camilo Santana, que seria um quadro completamente novo para um embate nacional, que provavelmente dentro do coração dele ele almejaria uma disputa, mas ele não tem chance no partido dele, porque o PT não dá chance a ninguém, é só o Lula. E essa situação não com o dá Ciro chance Gomes a também, Teran, não é um certo empecilho para ele? A questão do Ciro ser candidato? Não, aí o que acontece com o Ciro? O Ciro, como não sei se eu compreendi o que você perguntou, mas tanto o Ciro, a situação do Camilo, você citava essa questão do desejo dele de querer ser, porém o PT tem o Lula, mas aí tem essa questão também do Ciro ser aliado dele aqui no Ceará. Se ele fosse candidato, não atrapalharia também o Ciro ou ajudaria? Eu penso que o golpe de mestre que o Lula daria, forçando inclusive a garantia de uma aliança com o Ciro Gomes, era lançar o Camilo Santana. Porque se ele lança o Camilo Santana, ele esvazia a candidatura do Ciro. Né? Era uma coisa que o Lula faria, né? Se ele fizesse isso, ele lançando o Camilo Santana, que é um nome completamente novo para a disputa sucessória, ele esvaziava também o Ciro, porque o Ciro ia fazer o quê? Ia disputar contra o Camilo ou ia se somar ao Camilo? Nós temos também uma dificuldade muito grande no Brasil, Fabiano, que é a personalização política. Você vê que não tem município do Ceará, como nessa eleição passada a gente viu, municípios pequenos tinham 5 candidatos. Como é que pode um município de 20 mil habitantes ter 5 candidatos a prefeito? Porque os caras não se entendem, todo mundo quer o poder. Né? E no final das contas, quando uma oposição se fragmenta, você vê que a coisa mais comum que a gente vê nos municípios é assim, tem o candidato a prefeito, está desgastado, tem o candidato da oposição. Aí surge um tertius, né? Um terceiro nome, que devia se juntar com o opositor mais forte para vencerem o titular. Muitas vezes essa divisão da oposição garante uma reeleição de um prefeito. Né? Esse cenário hoje pode se repetir em nível nacional, porque você vê que quando o Lula conseguiu, mesmo assim, colocar o Haddad no segundo turno, aquele período foi um período muito gravoso da vida nacional, né? Porque o Lula estava condenado, o Lula estava preso, vamos dizer, e mesmo assim o nome dele era todo o tempo aquela coisa que ia para a cédula eleitoral, havia aqueles santinhos bizarros, né, do Haddad e do Lula juntos, né, o Lula ciente de que não poderia ser candidato. Então, assim, havia todo esse agravamento político, somado ao desgaste que atingiu o PT na Operação Lava Jato. Nós podemos discutir esse desgaste, porque o PT está longe de ter sido o principal beneficiário da roubalheira do Petrolão. Né? Os que roubaram no Petrolão estão tudo com o Bolsonaro hoje, né? Ou seja, o Centrão, o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, que foi quem indicou para o Bolsonaro esse ministro Cássio Nunes Marques para o STF. Então são fatos que não se apagam. Mas será que o eleitor capta bem esses fatos? O que o eleitor vai fazer com o seu voto? Ou seja, se ele tiver que ficar entre Bolsonaro e o PT, o que ele fará? Quer dizer, essa é uma grande interrogação. Né? Bom, em relação a essa situação, eu queria só lhe fazer a seguinte pergunta. Você acha que Marina pode interferir em alguma coisa, Teran, ano que vem? Eu acho que Marina fez uma coisa corretíssima quando ela, recentemente, até pelas redes sociais, ela deixou claro que o nome dela está fora do jogo. Né? A Marina costuma sumir, né? Ela participa ali, depois ela perde, aí depois ela passa 4 anos distante. Mas eu acompanho a Marina pelas redes sociais e ela tem sido uma das poucas vozes que tem defendido a construção de uma aliança mais ampla de oposição para derrotar o bolsonarismo. Tanto é que recentemente tem uma declaração dela em que ela disse que vai apoiar o Ciro Gomes, pretende apoiar o Ciro Gomes, não é candidata. Né? Porque você vê que a coisa mais difícil de você ouvir de uma liderança, e você tem vários oponentes,
Mas a coisa mais difícil de ouvir de uma liderança é o seguinte: não, eu não sou candidato, eu vou apoiar o Fabiano aqui e tal, porque é melhor aqui para a gente fazer uma composição. Não, porque todo mundo quer ser o candidato, todo mundo quer ser o protagonista, todo mundo quer ir para a cabeça de chapa. Desse jeito, acaba favorecendo, em alguma medida, quem está no poder, apesar do que o Bolsonaro tem nas costas hoje, né? 260 mil mortes, a pior gestão da pandemia do planeta e uma conduta de genocida no poder. Mas essa medida também, essa decisão da Marina também pode sinalizar, Terão, o tão desejo que se tem essa ala de tirar o Bolsonaro do poder, né? A ponto de abrir mão de uma candidatura em prol de uma aliança nacional. Eu queria trazer um pouquinho mais para esse assunto que você acabou de citar aí, em relação a essa questão. Embates ideológicos, negacionismo e as tão comentadas fake news. Como a politização afeta o combate à pandemia? Inclusive foi destaque aí no Diário do Nordeste. Para cientistas políticos, discursos populistas e anticientíficos sobre um suposto tratamento precoce e medidas de distanciamento social, por exemplo, são acenos a essas bases eleitorais. Mas há riscos em meio à segunda onda da Covid-19. Primeiro, o discurso negacionista do Bolsonaro, que proveito político, de fato, ele tira disso para que as pessoas entendam? Qual é o objetivo político que se tem em adotar um discurso como esse, por exemplo? Eu acho que ele não tem objetivo nenhum, né? Assim, eu tenho uma percepção do Bolsonaro, e quando eu vejo aqui no Ceará o delegado Cavalcante atuando, eu digo assim: olha, está aqui o Bolsonaro do Ceará. É uma pessoa completamente despreparada, uma pessoa que se move por alucinações, uma pessoa que se move por achismo e pela percepção muito tosca e muito pequena que ele tem da realidade, e é o que nós temos hoje na presidência. Quer dizer, você vê que o Bolsonaro ele foi um deputado federal nulo no Congresso Nacional. Nulo, medíocre, completamente, vamos dizer assim, um parasita do Estado. Foi renovando esses mandatos, sem fazer nada, sem se aliar a ninguém, sem participar de coisa nenhuma, e o que ele fazia no Congresso eram as rachadinhas lá com esse notório, né, entre aspas, Fabrício Queiroz. Ele foi colocado num protagonismo político que ele nunca imaginou que estaria. E ele foi na base do se colar, colou, né? É um homem de uma arrogância absurda, de um ego muito forte. Isso não é característica só dele, os políticos em geral são figuras muito vaidosas, né? Todo político é vaidoso, o Bolsonaro é um superlativo da vaidade, e o resultado disso é que nós observamos, vimos, enxergamos, constatamos que no poder, esse homem, ao invés de melhorar, ele piorou, porque ele passou a fazer um discurso, ele pegou aquele discurso medíocre de deputado e ele mantém. Esse, inclusive, talvez seja o fio condutor para a derrota dele, porque ele não conseguiu enxergar politicamente, justamente pelo fato, pela pequenez política do Bolsonaro, ele não conseguiu enxergar que ele precisaria governar para todos. Ele não aprendeu nem com o Lula, porque o Lula, você lembra que o Lula chegou à presidência, na primeira eleição dele, quando ele venceu, havia dos conservadores um temor do que seria um governo de esquerda protagonizado pelo Lula. O Lula que já na campanha fez um monte de aceno à social-democracia, ao liberalismo e tudo mais, né? Mesmo assim, no momento em que o Lula assume, o Lula toma uma providência política. Ele adotou um slogan: Brasil, um país de todos. E o Lula, justiça seja feita, foi o presidente que mais dialogou com todo quanto é extrato da sociedade brasileira, né? Bolsonaro não. O Bolsonaro é uma pessoa completamente isolada, do mesmo jeito que era quando deputado. Essa viagem que a gente viu agora, a ida para Israel, né, uma viagem que é o ápice do discurso negacionista, você vê que ali, onde estão os cientistas, onde está a academia, onde está o conhecimento, onde está o envolvimento do presidente da República com a sabedoria no país? Ou seja, nem isso o Bolsonaro consegue enxergar, né? Então, é uma pessoa de uma pequenez absoluta. Agora, por outro lado, esse discurso negacionista dele alcança um recall
numa parte da sociedade que é fracassada como o Bolsonaro, que nunca deu certo como o Bolsonaro, que se sente representada por ele, que é aquele que é contra tudo e contra todos, mas não tem ideia, não tem alternativa, não dialoga com ninguém. O Bolsonaro confia em quem para administrar o Brasil? No deputado Hélio Negão. O deputado Hélio Negão, se você pegar lá o que ele faz no Congresso, não tem atuação nenhuma, não faz nada, não é líder, não é um negociador, não é um parlamentar, né, como deveria ser na acepção da palavra. Então, é muito difícil, ou seja, essa situação do Bolsonaro, por outro lado, ela o mantém prisioneiro dele mesmo, de uma forma de atuar que não combina com uma coisa que todo político precisa, somar voto para vencer uma eleição. Ele não conseguiu. Que você acha? Na primeira, eu sei que eu estou me alongando, mas eu vou para fechar o raciocínio. Ele, na primeira eleição ali, naquele segundo turno, ele colocou o eleitor, ele se beneficiou daquela coisa do eleitor de vamos tirar o PT. Então ele conseguiu uma maioria que não foi essas coisas, foi uma maioria folgada, mas foi uma maioria suficiente para derrotar o PT. Quando o Fernando Haddad era muito mais preparado, indiscutivelmente mais. Aliás, eu tenho dúvida se o Cabo Daciolo não é mais preparado do que o Jair Bolsonaro. E o resultado é que, diante desse bizarro político, o Bolsonaro acha que esse cenário pode se repetir em 2020, em 2022, sem levar em conta que ele vai ser julgado também por uma grande parte do eleitor ali de centro-direita que já desistiu dele, que já o abandonou. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, eu sou o Tirolês e estou no canal 180 da BrisaNet HD TV. Muito feliz com a mais nova TV do Ceará. Leve a Sertão TV para a sua casa. Sertão TV, feita para você. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, é dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. Pois é, a gente percebe que mesmo diante de tudo que se observa e das declarações que são dadas, ele continua mantendo ali uma ala muito fiel às ideias dele, inclusive reproduz muito da fala dele. Na sua opinião, Terão, o que é preciso para definitivamente mudar esse pensamento? Será que é possível isso? De quem, mesmo vendo que determinada ação está errada, continua apoiando? Nós temos uma coisa, né? O rancor não é um bom aliado político de ninguém, né? E o Bolsonaro, ele mexe muito com o rancor, né?
Não resta dúvida que ele representou uma ruptura no sentido de que o PT foi tirado da política, mas foi tirado no VAR, né? Ou seja, o PT não foi derrotado nas urnas, no sentido, no caso específico do Lula. O Lula vai ficar repetindo isso aí e tal, aquela coisa toda. Foi preciso um VAR político. Mas também faltou para o ex-presidente, e faltou para o PT, e faltou para a política em geral, enxergar que o mundo deu uma guinada conservadora, que ela começou, se você for atrás ali, Fabiano, de examinar o início, nós temos um ícone desse início, que é o ano de 2013, quando aqueles eventos da Copa do Mundo, aqueles protestos que nós tivemos por conta da pré-Copa do Mundo, né? Até ali, vamos tomar por base a presidente Dilma. A Dilma venceu as eleições de maneira até fácil, baseada na popularidade que o Lula tinha, foi votada pelos mais diversos estratos da sociedade, vamos dizer assim, os evangélicos, né, que hoje são tudo bolsonaristas, votaram na Dilma, votaram no PT, né, naquela eleição, e a Dilma passou os primeiros 4 anos ali sem sobressaltos, ou melhor, vírgula, começou em 2013. Em 2013 você vê que a popularidade dela teve uma descida vertiginosa. Nós tivemos ali aquela disputa que ela fez com o Aécio Neves, que foi uma coisa muito renhida e muito complexa, né? E naquele momento ali nós começamos a ver uma guinada conservadora política, em que alguém precisava representar o antipetismo por excelência. E esse antipetismo, e aí a sociedade vai ter que explicar isso, e nós que somos analistas, a gente tenta enxergar isso, mas a política precisava ter visto isso. O Lula precisava ter dito, por exemplo, em 2010, que ele estava deixando a política. Nunca mais ele seria candidato. Ele agora, o PT continuaria sua vida com suas próprias pernas. Como o Fernando Henrique Cardoso fez. Fernando Henrique Cardoso soube sair da presidência e soube sair do interesse por disputa sucessória. O Lula não. O Lula está com 75 anos, cheio de desgaste, cheio de problemas, de passivos políticos dos quais ele não pode fugir, e ainda assim ele não quer largar o osso, ele não quer abrir a política para lideranças de esquerda que teriam condições teóricas de apresentar um discurso novo para a sociedade, como por exemplo o Guilherme Boulos, que nós vimos na eleição passada lá em São Paulo, teve um notável desempenho, notável mesmo, foi para o segundo turno, e tivemos outras situações, né, em que a esquerda, dessa campanha, né, com outros nomes, ela conseguiu, né, apresentar uma alternativa para a sociedade. Foi uma das surpresas, inclusive, da campanha. Eu confesso que essa subida do Boulos, para mim, sinceramente, eu não esperava. Teran, com relação a essa questão que você falava da Dilma, alia isso também a questão da Operação Lava Jato e o alto desgaste que teve o PT com relação a todas aquelas operações e resultados e desdobramentos dela. Porém, o que a gente vê agora é o encerramento de uma histórica operação. E aí eu queria agora puxar para outro nome, Sérgio Moro, que voltou agora à mira, né, dos comentários políticos. Como é que se analisa a situação do Sérgio, que continua, o ex-juiz Sérgio Moro, que continua, inclusive, sendo citado em pesquisas eleitorais para 2022, diante agora desse cenário que a gente observa em relação ao julgamento do Lula? Eu acho, viu, Fabiano, que ele não vai ser candidato, né? Eu acho que ele não será candidato, mas o Sérgio Moro personifica um problema, vamos dizer assim, edipiano, né, da sociedade brasileira, que é ter alguns fetiches, né? O brasileiro, uma parte do Brasil tem fetiche com farda, né? Você vê que nós estamos no século XXI e tem gente que acha que se o sujeito usar uma farda de militar é sério, honesto, patriota e gente boa, né? Aí quando a gente descobre que eles roubam leite condensado do Brasil, aí os defensores dos fardados ficam com a cara no chão, mas mesmo assim continuam defendendo. O Sérgio Moro, ele passou a personificar essa coisa do herói no Brasil, pelo fato de cumprir a missão dele, que era julgar processos que caíram na 13ª Vara Federal de Curitiba, de onde ele era juiz. Eu tive uma decepção muito grande com o Sérgio Moro, talvez tenha sido a maior de todas, no dia em que ele viajou para Brasília e concordou em ser ministro do Jair Bolsonaro. Naquele dia ali, ele jogou fora não só os 22 anos de magistratura dele, mas ele também jogou fora uma história
de magistrado que ele nunca poderia ter misturado com a política. Ou seja, como é que um cara que é um juiz federal, que tinha um salário de R$39 mil e regalias, né, e uma carreira onde ele ia se aposentar tranquilamente, por que ele aceitou ser ministro do Bolsonaro? Por que ele acreditou que ia ser um super-ministro da Justiça, como o Bolsonaro o prometeu a ele, quando é sabido que o Bolsonaro é a própria corrupção, com os filhos dele, com Queiroz, com Rachadinha, com tudo mais, e esse Sérgio Moro soube e ficou ciente disso no momento em que foi servir ao governo dele, né? Eu tenho a impressão que o Bolsonaro, sendo essa pessoa abjeta que é, ele deve ter, sim, seduzido o Moro com uma vaga de juiz do Supremo que ele jamais obteria em outras condições se não tivesse ali colado com o governo. Isso contribuiu para dar aos críticos do Sérgio Moro aquilo que a gente está vendo acontecer, a consideração de que ele foi parcial na hora de julgar o Lula. Claro, vamos dizer, num país acostumado às teorias da conspiração, por mais técnicos que tenham sido os votos do Sérgio Moro, todo mundo vai dizer, não, rapaz, esse cara aí não é possível, né? Um juiz federal desse condenou o Lula e aí foi se juntar com o Bolsonaro, né? Não sei se você se lembra que na campanha eleitoral quem prometia o Moro ministro nem era o Bolsonaro, quem prometia isso era o Álvaro Dias, que inclusive é lá do Paraná, como o Sérgio Moro. E o Bolsonaro pegou carona nessa história. O que o Moro fez? Jogou fora a carreira, jogou fora a história. É um personagem hoje, vamos dizer assim, obscuro, né? É um personagem sombrio da vida nacional. E se eu fosse ele, eu colocava a viola num saco. Ou seja, eu me afastava da vida pública em definitivo. Eu jamais disputaria uma eleição e eu tentaria começar a vida como professor de cursinho pré-vestibular na área do direito, viu? Para purgar os pecados dele, os erros que ele cometeu, vamos dizer, os abusos que, porventura, ele possa ter cometido na condução da 13ª Vara Federal de Curitiba. Penso eu que é um personagem, e os brasileiros, o povo brasileiro, não é possível que, diante do Bolsonaro, não tenha aprendido que você não pode entregar a política para qualquer pessoa, não. Você não pode simplesmente pegar alguém que você considera herói, considera bom, considera patriota, considera bonito, etc., para botar num cargo como o da presidência da República. O Bolsonaro é prova disso. 30 anos no poder e não tem a menor condição de administrar. O Sérgio Moro, não falta para ele educação, nível educacional, mas falta para ele traquejo político, conhecimento da política, com uma política que odeia ele. Como é que ele vai, imagina se ele chegasse à presidência, como é que ele vai negociar qualquer coisa com o Congresso, com o Centrão mandando lá no Congresso Nacional e odiando a figura dele? Então, é o tipo da pessoa que, no máximo, vai entrar de vice de alguém numa disputa sucessória e ainda assim ele só tende a perder com isso, caso aconteça, Fabiano. Esse, quer queira ou não, ele paquera muito ali com a direita, né, Clateran, o Sérgio. E você acha que essas atitudes dele, que foram reveladas principalmente com a chamada Vaza Jato, de certo modo também não desmascaram uma certa ala da direita que insiste em tentar derrubar alguém para retorno ao poder ou algo do tipo, Teran? Você não analisa assim também, não? Como é que você vê isso? Analiso, mas eu analiso, viu, Fabiano, mas eu até eu volto para o governo. Veja, nada desmascarou mais a direita que a presença do Sérgio Moro no governo. Porque todo mundo saudou a presença do Moro no governo por 2 ângulos. Primeiro, se dizia que ia combater a corrupção. E segundo, que a segurança pública teria uma melhoria significativa. Né? Porque o Bolsonaro é um capitão do Exército contra a corrupção e coloca o ícone da justiça como ministro. Então, todo mundo saudou isso. Assim. Quando eu digo todo mundo, assim, uma parte ficou na expectativa, mas todo mundo achou, olha, se isso funcionar, vai ser muito bom, o Bolsonaro vai para a galera. O que aconteceu quando o Moro entrou no governo? Muito antes do Moro sair, começou a direita a ser desmascarada, porque o Bolsonaro começou a impedir o Moro de trabalhar. O Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, queria aparelhar a Procuradoria-Geral da República, queria se intrometer
na ABIN e em outras instituições, e o Moro começou a se colocar contra isso, porque é óbvio que ele não ia aceitar isso. E o tempo foi passando, e a primeira coisa que aconteceu foi que a história de superministro, tem declaração pública do Bolsonaro dizendo, não existe superministro, não. Né? Os ministros, o Bolsonaro também disse uma determinada vez, todo ministro pode ser demitido, não existe ministro que esteja trabalhando comigo que não esteja passível de uma demissão. E chegou a um ponto de interferência inaceitável do Bolsonaro que o Moro saiu. Naquele dia ali, o eleitor não fanatizado de direita compreendeu que o Bolsonaro não tem compromisso nenhum com, vamos dizer assim, a ética, o combate à corrupção e etc. Olha o crime organizado como está no país. Nós sabemos que o crime organizado nunca vai ser combatido somente pelos estados, que ficam enxugando o gelo com as ações que fazem. Precisa de uma atuação federal muito maior e muito mais ampla. O que tem do Bolsonaro de proposta para combater o crime organizado? Pelo contrário, o Bolsonaro quer liberar a arma, quer liberar a revólver. Então, assim, a direita se ilude porque quer, porque os sinais estão todos dados. Agora, é outra ilusão também achar que o Sérgio Moro, investido no cargo de presidente, que ele iria mudar as coisas no conservadorismo, fazendo uma coisa mais ética, mais sensata, mais centrada em relação ao Bolsonaro. Sem lastro político, o Moro não chega lá. E qual é o partido, por exemplo, que está interessado em dar camisa, em dar legenda para o Sérgio Moro? Será que ele vai para o PTB do Roberto Jefferson? Ele vai para o PP do Ciro Nogueira e do Arthur Lira? Ele vai para o PMDB do Romero Jucá, né? Ou seja, em qual partido ele vai se lançar ou se lançaria um candidato viável à presidência da República? Por isso que eu digo assim, eu sou muito pessimista em relação ao futuro do Sérgio Moro. Penso eu que ele não tem espaço dentro da política para ele acontecer, a não ser que ele se apresentasse numa pesquisa ou pesquisas eleitorais com tamanha popularidade que os partidos dissessem, vamos apostar nesse cara aí para a gente tirar o Bolsonaro e ganhar e tal. Mas para isso teria que haver também toda uma formação política, uma organização política sólida, que a gente também não tem no país, né? Você vê que prefeitos fazem o que querem sem seguir liderança nacional, governadores, cada um pensa de um jeito, independente do partido. Olha o Brasil, meu amigo. O Brasil não é para amadores e o Brasil é difícil, meu caro Fabiano. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, aqui fica. Teran,
E essa ideia de tentar colocar o Luciano Huck dentro desse cenário, você acha que se encaixa isso? Porque se você observar nas redes sociais, eu acompanho as redes sociais dele, ele já está praticamente em pré-campanha. Então assim, como é que você imagina ele dentro desse cenário também? Paquerando ali também com a ala, que também é meio que pró-Sérgio Moro, mais ou menos por ali, né? As pessoas brincam, né, dizendo que a lata velha quer disputar eleição presidencial, né? O Luciano Huck, eu vejo que é uma invenção política dentro do próprio PSDB, para talvez até tentar um contraponto ali com o João Dória, mas que é o tipo da coisa, né? É um candidato dele mesmo, porque é uma candidatura que não dá para levar a sério, né? É um sujeito que fez carreira como apresentador de programa de televisão, seria assim mais ou menos como um Celso Russomano do PSDB, né? Não está inserido no contexto político do país, porque não está, né? Não é um sujeito de posições que possam ser levadas a sério em relação ao debate público, né? E se bem que os partidos estão se lixando para isso, né? A gente reclama que as mesmas lideranças de sempre estão aí. Por quê? Porque elas não querem largar o osso, porque os partidos também não querem, nem planejam se renovar, né? Você vê que quando a coisa mais comum dentro de um partido é quando a liderança morre, aí pega um filho do morto, bota o filho do morto, bota a mulher do morto, né? É a coisa mais comum que a gente vê na política patrimonialista. Teran, diante dessa entrevista do Ciro, a seguinte frase: nunca mais essa quadrilha conta comigo. Ele inclusive reforçou aí que o seu problema é com Lula petismo corrupto e chegou a questionar o motivo pela qual o ex-presidente não aproveita outros nomes para a disputa presidencial em 2022, que é o que você acabou de comentar agora há pouco. Né? Por que não bota o Camilo Santana? Inclusive ele comentou isso na entrevista. Então assim, esse distanciamento que ele promove com o PT de Lula, isso não pode ser prejudicial no eventual segundo turno, ou Cláudio Teran? Claro, né? Sem dúvida é prejudicial, porque é o seguinte, as pessoas têm uma tendência de achar que o Ciro, ao fazer esse tipo de colocação, ele está sendo radical, né? Mas o estilo do Ciro é esse mesmo. Só que o Ciro é um sujeito que é pós-graduado em Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe que, por mais que se converse com Lula, no final, na hora de decidir, o Lula vai dizer: o candidato sou eu, né? O Lula só botou o Fernando Haddad porque ele estava impedido na forma da lei, ou seja, ele estava impedido pela lei da ficha limpa de ser candidato, ele estava numa cadeia. E ele tentou e queria ser candidato mesmo assim. Então, o Ciro é pós-graduado em relação a isso. O Ciro sabe que o Lula não deve abrir mão de colocar outra pessoa na disputa e nem vai dialogar com os aliados o suficiente para fazer aquilo que o Ciro almeja desde 2010. Em 2010, quando o Ciro topou trocar de domicílio eleitoral lá para São Paulo para fazer o gosto do Lula, ali o Ciro estava achando que quanto mais serviços de fidelidade ele prestasse ao Lula, tanto maior seria a sensibilização do Lula para botar ele, né? Porque o Ciro sonhou em ser o candidato do PT no lugar da Dilma em 2010 e o Lula não colocou, né? Então a mágoa vem de lá, a mágoa é mais antiga, porque o Lula não confia no Ciro Gomes, como aliás é comum em toda a liderança política longeva demais no poder. Eles se isolam no poder, eles passam a exercitar o poder como um feudo pessoal, e depois eles não sabem quem colocar, eles têm muita dificuldade realmente de descentralizar o poder. Todavia, vamos dizer assim, não é possível que o ex-presidente Lula não tenha visão política e não vá analisar o cenário político, porque se você pegar aí as manchetes dos últimos dias, das últimas horas, você vai ver que quando saiu a decisão do Fachin, principalmente a do Fachin, o PT e o Lula ficaram surpresos, eles nunca imaginaram que ia acontecer a anulação dessas condenações. Nem o Lula imaginava que seria candidato. O plano do PT era fazer jogo de cena, que o Lula, não sei o quê, para depois escolher alguém. E agora o que vai acontecer? O Lula carrega também dentro dele uma mágoa muito grande do processo político que levou à cassação da ex-presidente Dilma. Uma mágoa... E mágoa é horrível, né? Porque mágoa é uma péssima conselheira. Isso. Mas o Lula carrega o seguinte: o projeto do PT não terminou.
então tem que ser comigo. Quer dizer, esse é um problema porque o Lula vai ter que medir dessa vez, por mais que ele tenha a intuição, o desejo de ser ele o candidato, mas vai ter que medir o impacto político disso em relação à formação de alianças, em relação aos demais aliados, né? Penso eu também uma outra coisa, viu, Fabiano? Se o Lula achar que perde, ele não disputa. Talvez a coisa que freie o Lula de entrar numa disputa, ele estando livre mesmo, com o nome limpo, com a ficha lavada, a ficha suja devidamente lavada, talvez aquilo que possa impedi-lo é a real possibilidade de que ele perde. Não, vou perder a eleição. Nesse caso, eu acho que se ele achar que perde, ele é capaz de realmente não disputar. Teran, antes da gente encerrar a participação, eu queria entrar agora numa situação que pode servir de base, de bala na campanha política, principalmente em relação aos opositores para o governo, sem entender. O repórter Evelto Barbosa foi às ruas e conversou com alguns populares sobre essa questão do aumento nos produtos. Eu queria que a gente acompanhasse agora e na sequência a gente comenta. Rua Teixeira de Freitas, 25 de março, um dos pontos de centro comercial em Quixeramobim. Você observa aqui a movimentação na cidade, carro de passeio, ó, muito carro de passeio aqui, motos, carro que tem carroceria, mas é um carro considerado de passeio, movimentação no comércio. E a nossa vinda aqui, observa-se que até aos poucos níveis a movimentação, não sei se pela pandemia ou pelo alto custo dos combustíveis. Já fizemos aqui hoje uma avaliação em vários postos e a gasolina aqui em Quixeramobim hoje ela está sendo comercializada. A média, gasolina comum, a média de 5,40 e a gasolina aditivada na média de 5,45 até 5,50. Tiago, como é que você está vendo esse aumento constante da gasolina? Hoje, acabamos de fazer aqui um levantamento, um novo aumento. A gasolina chega entre 5,40 até 5,50 a média aqui em Quixeramobim. Como você vê isso? É pesado, né, mano? Sai pesado pra gente. Que vem botando direto, né? É complicado, toda hora. O mototaxista está ficando difícil? Tá ficando difícil. Gasolina, combustíveis, de modo em geral, energia, gás de cozinha, tudo subindo. Como é que o salariado brasileiro está sobrevivendo? Rapaz, fica difícil, né? Porque o pessoal não ganha e as coisas tudo subindo, né? Trabalha em que ela? Eu trabalho na roça mesmo, interior. Agricultor? É. É o último jeito. Como a gente tem uma passagem, a passagem é R$10. Qual é o teu distrito? É, Paus Brancos. Paus Brancos. É, as coisas estão difíceis, viu? Complicado. É complicado. Casado, solteiro? É, casado. Casado. Para sustentar a família está ficando difícil. Tá difícil, eu que só na roça não vai não, viu? Eu observo que Lula paquera muito com essa ala menos favorecida. Inclusive, ele tem um capital político considerável nessa faixa social. E eu estou percebendo agora que o brasileiro está vivendo uma situação muito delicada em relação a algumas atitudes que são ou que não são tomadas e que acabam por meter literalmente a mão no bolso dos trabalhadores. Acredito eu que isso sirva de bala ano que vem para a campanha, se continuar nesse ritmo. Você vê que a gasolina aqui já está batendo a casa de R$6, praticamente já ultrapassou até em alguns municípios. Nunca se imaginaria, por exemplo, que 1 quilo de arroz fosse chegar a bater R$5. O óleo a mais de 10 na zona rural, como a gente observa, por exemplo, aqui em Quixeramobim. Então, assim, você acha que, primeiro, competência do governo para isso, né? E segundo, isso também pode ser uma boa base para criar rejeição às atitudes econômicas do governo, Teran, no ano que vem, principalmente na campanha? Olha, Fabiano, eu entendi exatamente o que você quis dizer e também eu sinto a dor dos entrevistados que a gente escutou aí, porque as pessoas estão sentindo a dor no bolso. Eu estou sentindo, eu vou no supermercado e quando eu vou fazer qualquer compra, eu sinto a disparada dos preços de uma semana para outra. Eu observo isso. Mas, né, é uma coisa que está afetando a qualquer cidadão. Só que é o seguinte, populismo existe de direita e existe de esquerda. Né? O Bolsonaro, por exemplo, o que ele pretende agora com esse general Lula, lá na Petrobras? Ele vai botar esse general lá para baixar a força o preço dos combustíveis. Tipo assim, não, agora eu vou cobrar R$2. Sim, mas e aí? Quebra o país, quebra a Petrobras, porque esses preços estão assim, pela incapacidade
da gestão econômica do governo do Bolsonaro, só que um populista não quer saber disso. Ele quer apresentar uma solução mágica, e a sociedade adora soluções mágicas, mesmo que depois ela pague a conta. Como nós vimos, por exemplo, lá atrás, no Sarney, o plano cruzado, né? Você se lembra do famoso tempo do que um real vale um dólar, né? Gatilho salarial e tantas magias que nós vimos no primeiro momento funcionarem, e depois a gente descobriu que a conta veio para a gente pagar. Mais recentemente, nós tivemos o populismo de esquerda da presidente Dilma. Você se lembra que a Dilma baixou o preço dos combustíveis porque interferiu na Petrobras, causou um baita rombo na Petrobras. A Dilma também interferiu no preço da energia elétrica, né? E esses preços, essas coisas são reguladas pelo mercado. Eu sou muito atento aos fatos e sou anti-magia. Vou lembrar aqui do governo, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, em que o Fernando Henrique procurava transmitir à população que não havia mágica. O governo tinha que fazer sacrifício. Eu lembro que o Fernando Henrique falava isso lá no governo do Itamar, depois que ele foi eleito. Tinha que fazer o sacrifício para domar a inflação e depois usufruir dos benefícios da estabilidade econômica. Ele passou 8 anos falando isso. Quando ele saiu do governo, ele estava desgastado, mas ele deixou o país em condições de equilíbrio financeiro. O Lula, se ele voltasse a ser presidente, vamos imaginar, em 2023, o Lula vai pegar esse rumbo econômico gigantesco que o Brasil está hoje, ele vai pegar uma situação imprevisível em relação à pandemia, não se sabe, né? E o Lula também é um presidente que transmitiu para o país, durante os 8 anos em que ele foi presidente, ele transmitiu para o país uma coisa de que o Lula faz. O Lula é um milagreiro, né? Mas nunca foi honesto o suficiente para dizer que ele pegou um país muito mais equilibrado que o país que nós temos hoje. E que o país que vai ser herdado pelo próximo presidente, depois do Bolsonaro. Vamos dizer. Então é uma situação em que, entre falar claro para a população e dizer, gente, não tem mágica, nós vamos ter que fazer um baita sacrifício aqui para ajeitar, e dizer, não, me coloquem lá que eu resolvo. Vamos dizer, isso é um discurso do Bolsonaro, né, que dizia, eu lembro do Bolsonaro discursando para os caminhoneiros, ele dizia, olha, por enquanto eu não sou presidente, mas quando eu chegar lá eu resolvo. Não resolve nada, porque não se resolve da maneira como se quer resolver, indo pelo caminho mais fácil, pelo caminho da intervenção. O que tinha que fazer era uma política econômica que o Paulo Guedes não consegue fazer, porque tanto o Bolsonaro não deixa, como o Paulo Guedes não consegue enxergar os problemas do país. Esses problemas nacionais não se resolvem da noite para o dia. É mais ou menos como... Você vê, o que é mais fácil de fazer? Destruir ou construir? Você vê que se eu ou você formos levantar uma casinha lá na Berilândia, em Xeramobim, nós vamos levar um tempão para a gente fazer, né? Porque a gente vai ter que comprar o tijolo, comprar o cimento, contratar o pedreiro, levar para lá, comprar o terreno, não sei o que, vai demorar para levantar 4 compartimentos lá. Mas para destruir, meu amigo, amanhã você destrói com uma marretada, e você derruba a casa, derruba a parede. Quer dizer, é o que nós temos hoje. Agora, o oportunismo hoje na política, somado ao messianismo, né, essa coisa assim de achar que um político de esquerda ou um político de direita, um carismático, eles podem fazer o milagre da magia de resolver. Infelizmente, eu acho que esse é um ópio, né, que move o povo brasileiro, que move as pessoas em geral, não deixando de enxergar o básico. Está aqui, o Ceará eu acho que é um bom exemplo. Esse governador daqui, o Camilo Santana, ele tem defeito, mas ele tem mais qualidades que defeitos. A economia aqui funciona direito. Por quê? Porque ele não dá o passo maior do que a perna dentro das finanças do Estado. Faz o que dá para fazer dentro da realidade local. Em Brasília, não. Em Brasília, nós vemos o Bolsonaro querendo interferir em tudo e fazendo sempre a coisa errada. O Lula, como será um Lula de volta ao poder, tendo pela frente o passivo de pegar o que ele nunca pegou? Tem um monte de dívida, um monte de problema, um monte de abacaxi que demora e vai levar muito tempo para ser resolvido. Eu acho que está faltando também um pouco de maturidade para o povo brasileiro compreender as coisas da política. Mas como fazer isso, Fabiano, num país que não prioriza a cultura, nem prioriza a educação, né? Você vê que nós estamos mal, meu amigo Fabiano. Perfeitamente. Teran, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer contar aqui com o nosso Ceará em Pauta. Espero contar em outras oportunidades também aqui com a sua intervenção. Muito obrigado, meu irmão.
custou, mas aconteceu, né? Um abraço a todos, obrigado Quixeramobim, obrigado Sertão TV e até a próxima. Obrigado, Cláudio Teran. A você também que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.